Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O que foram essas audiências de Reed Smoot? Já tocamos nesse assunto ali no episódio que a gente fala sobre o juramento de vingança. Pois é, a gente falou ali que em 1904 estavam acontecendo essas audiências e algumas das testemunhas estavam descrevendo como era esse juramento de vingança. Mas o que foram essas audiências? Então aqui a gente já tem a data, né? Ali por volta de 1904, Reed Smoot foi uma pessoa, então era um membro da igreja. E em vários episódios, na verdade, a gente leu trechos dessas audiências. Por exemplo, nos episódios, se eu não me engano, sobre o racismo ou a poligamia. Mas vamos começar aqui pelo site oficial da igreja. Se você digita na lupa Reed Smoot, você encontra alguma coisa que a igreja diz sobre essas audiências. Vamos ver o que eles dizem. Na verdade, começou em 1903 essas audiências. Então vamos lá para o site da igreja. Reed Smoot foi eleito para o Senado dos Estados Unidos, então, em 1903. Ah, beleza, 1903 ele foi eleito para o Senado. E então, membro da igreja e senador dos Estados Unidos. Ah, mas aqui também está dizendo, ó, ele não era só um membro da igreja, enquanto servia como membro do Quórum dos 12 Apóstolos. O site da igreja está dizendo que houve protestos por causa dessa eleição, porque os americanos não gostavam muito dos Mormons por conta daquelas práticas de poligamia na igreja. Então, esses protestos motivaram uma série de audiências, né? Então ele foi a julgamento para ver se iam determinar que ele poderia permanecer nesse cargo de senador ou não. Essas audiências levaram 4 anos para determinar se ele manteria o cargo ou não. As audiências geraram um amplo debate sobre crenças, práticas e funcionamento interno da igreja. E a igreja está dizendo aqui que tiveram mais de 100 pessoas, 100 testemunhas depondo nesse caso, expondo bastante detalhes sobre as peculiaridades da vida religiosa de Reed Smoot. Ah, eles estão levantando um ponto aqui, ó. Eles estão dizendo que em 1895, a primeira presidência da igreja emitiu um manifesto político, é o nome, pedindo que então os membros da igreja mórmon pudessem ser candidatos a cargos políticos. Pois é, lembra que eles estavam meio que proibidos por causa da poligamia. Então ali em 1890 eles resolveram esse caso da poligamia, fizeram um manifesto, ó, a gente vai parar com esse negócio da poligamia, então, podemos voltar, né, a viver normal, podemos nos candidatar a cargos políticos. Então, aí em 1895 eles emitiram esse manifesto político, estamos pedindo, poxa, né, a gente quer se candidatar também. E então foi que em 1902 o Smoot recebeu a permissão da primeira presidência da igreja para concorrer ao Senado dos Estados Unidos pelo estado de Utah, que foi, né, então, no ano seguinte, que ele foi eleito, em 1903. Que então estão dizendo aqui, a população e outras religiões protestantes protestaram contra essa eleição do Smoot por ele ser mormon e pelos mormons estarem ali meio sujos com essa questão da poligamia e outras questões. Vamos ver o que o site da igreja diz sobre isso. Os protestos alegavam que... Então vamos ver o que os protestos diziam. Embora o presidente da igreja, Wilford Woodruff, tivesse anunciado o fim do casamento plural na igreja, os membros do Quórum dos 12 e outros líderes da igreja continuaram a prática e que Smoot era, portanto, culpado de violar as leis anti-poligamia. Ah, beleza. Então, ó, o que a igreja está dizendo, ó, os protestos alegavam. A igreja não está dizendo que isso realmente acontecia. Vamos continuar. Quero saber o que a igreja diz, então, sobre essas alegações. Porque o membronita, que já estudou aqui nossos episódios, já viu que sim, a igreja continuou com a poligamia na surdina ali, escondidinho, mesmo depois de ter se comprometido com o governo em parar.
A igreja diz aqui, ó, no início os protestos rotulavam o Smoot como um polígamo, o que ele não era. Então a igreja está dizendo, não, ele não era. Eles estavam, né, levantando falso testemunho aqui contra ele, coitado. E daí a igreja diz que então, já que eles não conseguiam provar muito que o Smoot era um polígamo, então eles partiram para uma outra acusação de que ele não era leal suficientemente para o país por conta de ele ser um apóstolo mórmon. Bom, a igreja não entra em muitos detalhes sobre essa acusação aqui. Eu gostaria de levantar aquela situação sobre o pacto de vingança, né, o juramento de vingança. É um juramento que era feito no templo, quem já viu o episódio sabe, em que basicamente você odeia o país e faz um juramento sobre isso. Por quê? Porque Joseph Smith foi morto e a gente quer vingança. Então como é que um apóstolo mórmon vai assumir o Senado fazendo um juramento desse no templo? Então a igreja não citou isso aqui, mas eu relacionaria muito isso aqui nessa questão dessa acusação aqui dele não ser suficientemente leal ao país. Né? A igreja podia ter citado esse exemplo aqui, mas beleza. E o site da igreja continua. Pois é, né? Ele foi elegido legalmente, foi feita uma eleição tudo certinho, então ele tinha o direito ao assento, mas pelo jeito o Senado decidiu realizar essas audiências mesmo assim. Coitado, né? Injustiçado. Ah, estão dizendo, ó, quando começou então essas audiências? Em fevereiro de 1904. Então estava certo ali nossa primeira informação. Em 1904 começaram essas audiências. Em fevereiro. Aí eles citam aqui quem era o presidente do comitê do Senado? Julius Caesar Burroughs. Então, vamos lembrar desse nome, provavelmente é importante. O Burroughs era o presidente do comitê. E o que a igreja está alegando aqui, ó, eles nem falam talvez, eles falam assim, a igreja comenta aqui que o Burroughs, né, e esse comitê declararam, então pelo jeito a igreja está dizendo que eles declararam, então não era só o que a igreja acha, eles declararam que a intenção deles não era só tirar o Smoot, era colocar a igreja em si em julgamento. Tá bom, né, eu acho que seria válido, provavelmente. Vamos dizer que aquele Warren Jeffs foi preso e ele vai passar por um julgamento. E vamos dizer que eles aleguem que o julgamento não é só para prender o Warren Jeffs, mas para acabar com todo aquele esquema de confinamento, poligamia e maus tratos às mulheres lá naquela sociedade dos mormons tradicionalistas, fundamentalistas, né? O governo tá errado? Provavelmente não. Se eles estão vendo uma coisa errada acontecendo e eles querem ajudar a consertar aquilo, eu acho bem válido. Então, se o comitê declarou isso, e a igreja está dizendo que eles declararam, tá bom. Então é uma oportunidade que eles têm para colocar em julgamento essas ações da igreja de uma forma mais legal, né? Que quando eles iam tentar resolver isso com a igreja, basicamente eles eram recebidos aí com um exército de danitas, anjos vingadores, e causava bastante conflito armado, né? Então a igreja comenta aqui que várias pessoas foram fazer suas declarações nesse julgamento, incluindo vários dos 12 apóstolos e o próprio presidente da igreja na época, que era Joseph F. Smith. Então, eles estão dizendo aqui, Joseph F. Smith era o presidente da igreja naquela ocasião. Eles citam que o próprio presidente, Joseph F. Smith, foi convocado para 3 dias de interrogatório, onde basicamente o que eles queriam com o presidente da igreja era se certificar de que, independente de revelação religiosa que for, se os líderes da igreja iam obedecer à lei ou não. Eles comentam que os repórteres fizeram assim, um imenso espetáculo, né, tipo um sensacionalismo. Não vou dizer que eles não fazem, geralmente eles fazem, mas isso não quer dizer nada se a igreja era inocente ou culpada nessa situação. E eles ainda dizem que os repórteres tentaram retratar o presidente Smith como um polígamo tentando subverter o governo, né? Tentando modificar as leis do governo. Será? A igreja, será que fazia isso? Olha aqui, para quem estudou os nossos episódios sobre tanto Joseph Smith quanto Brigham Young, cara, esses dois eram campeões em tentar determinar as leis deles acima das leis do país. Então, se eles estão tentando dizer, olha, a imprensa fez um sensacionalismo em cima, tentando mostrar o presidente Smith como, né, um polígamo que tenta mudar as leis do país, cara, a gente já viu no episódio de poligamia que sim, o presidente Joseph F. Smith continuou com a poligamia mesmo depois dela ter sido abolida na igreja, e sim, a gente já viu em vários episódios o quanto que os profetas da igreja, né, Joseph Smith e Brigham Young, tentaram impor as suas leis acima das leis do país. Então não estou vendo nada de acusação infundada aqui. Então vamos continuar. O que a igreja diz aqui na sua publicação, o presidente Joseph F. Smith garantiu ao comitê que ele instruiu os santos dos últimos dias a honrar a lei e também reiterou a sua crença no direito pessoal à consciência religiosa. Pra mim, basicamente, não responde nada, né? Não, a gente obedece sim a lei, a gente fala pros membros, vamos obedecer a lei, né? Mas também a gente acredita na consciência religiosa, ou seja, e daí? Não, a pergunta é, o que passa por cima do quê?
quando tem um conflito, a revelação religiosa ela vai passar por cima da lei ou a lei vai ser mantida? Pois é, né? Não sei se essa pergunta foi bem respondida. Eles comentam que o tanto que a igreja estava disposta a obedecer a lei é que daí então o presidente Joseph F. Smith fez uma segunda publicação, um segundo manifesto sobre a poligamia, se certificando, declarando: qualquer líder ou membro da igreja que fizer casamento plural vai ser excomungado. Mas, obviamente, a igreja não vai publicar aqui que sim tem documentação mostrando que os líderes da igreja estavam fazendo casamento no México, em outros lugares, ou mesmo no próprio Estados Unidos, em desacordo com aquele primeiro manifesto assinado em 1890. A igreja pôs isso aqui? Não. Aí fica parecendo o quê? Que a igreja estava sendo acusada de uma coisa que eles já não faziam, que para começar, a poligamia era um mandamento de Deus. Eles pararam porque Deus falou para parar, não porque pressão do homem. Mas o que a igreja está mostrando aqui é que depois de 1890, o primeiro manifesto, como se não tivesse acontecido mais nenhum casamento plural. E que se estivesse acontecendo, estava contra as regras da igreja. Poxa, a liderança da igreja não está aprovando. A gente vai fazer uma segunda publicação aqui dizendo, cara, isso aqui não vai acontecer, vai ser excomungado. A igreja não postou aqui que a própria liderança continuava fazendo o casamento, né, o casamento plural. É acusação infundada? Não, né? Você está em dúvida sobre se isso realmente aconteceu? A igreja comandava casamentos plurais mesmo depois de fazer acordo com o governo? Assiste o nosso episódio, o último episódio aí que a gente gravou sobre a poligamia, fim da poligamia. Ou aquele também da lei de Edmunds, fala sobre essa tentativa do governo de frear a poligamia e a resistência da igreja. O site conclui esse parágrafo dizendo que apesar do Smoot estar no centro desse debate público, ele manteve a cadeira dele como senador em 1907, quando eles terminaram essas audiências, e ainda serviu por mais 26 anos, né, ele serviu por mais 26 anos, não sei se foi como senador ou algo diferente, mas 26 anos trabalhando no governo. Eles dizem aqui, durante essa carreira política dele, ele orquestrou muitas reuniões diplomáticas entre líderes da igreja e funcionários do governo dos Estados Unidos e da Europa. Então, basicamente, o trabalho dele como apóstolo e como político melhorou essas relações aí entre a igreja e o governo. E o que está dizendo aqui, um dos benefícios dele estar trabalhando aí na política foi que ele conseguiu facilitar a obtenção de vistos para missionários americanos que queriam servir no exterior depois da Primeira Guerra Mundial. E para finalizar o final feliz aqui dessa publicação deles, né, eles dizem, olha, essas audiências, além de não conseguir negar a cadeira no Senado para o Smoot, elas ainda determinaram um relacionamento interessante entre a igreja e o governo dos Estados Unidos. O que eles estão dizendo? Que a igreja começou a reformular seu envolvimento político, enquanto o governo parava de aplicar esses testes religiosos aí aos políticos membros da igreja que tentavam ingressar, né, na política dos Estados Unidos. Se eu não tivesse estudado todos esses históricos aí da igreja, e principalmente alguns trechinhos dessas audiências aí que eu vi ali quando eu estudei a parte da poligamia ou do pacto de vingança, eu já ia me deixar levar um pouquinho por essa fala da igreja. Agora, se eu sou um membro da igreja que não tem noção de nada da história da igreja, e eu leio essa publicação, cara, pra mim vai ser o quê? O governo dos Estados Unidos sempre perseguiu a igreja, mas a gente sabe porque é Satanás tentando destruir o reino de Deus que está sendo estabelecido na terra. Não tem problema, porque a igreja é paz e amor. Deus tinha a poligamia porque é um mandamento, né? Mas Deus resolveu retirar, né? Então Deus resolveu retirar. A poligamia foi totalmente retirada da terra em 1890, mas mesmo assim o governo continuou enchendo o saco da igreja, proibindo membros da igreja de se tornar político. Não, isso aqui tá contra a lei. Cadê a nossa liberdade religiosa, liberdade como um cidadão dos Estados Unidos? Não. A igreja tá certa, ela fez aquele manifesto que não ia ter poligamia. Parece que o governo tá tentando ainda prejudicar a igreja sem motivo nenhum. Então a igreja reafirmou aquele negócio, não, a gente não faz poligamia. Quem fizer poligamia vai ser excomungado. Então, como Deus é mais, como obviamente a igreja de Deus sempre vencerá, essas audiências não deram em nada, mas pelo menos ajudaram ainda a melhorar o relacionamento da igreja com o governo. E, né, a igreja reformulou, não fala que ela mudou as coisas erradas que ela está fazendo, ela reformulou seu envolvimento político para o governo também parar de incomodar. Essa basicamente é a visão que a gente vê se a gente lê isso como membro da igreja sem a informação correta do que estava acontecendo. Em nenhum momento foi citado esse pacto de vingança, por exemplo. Aqui foi falado, eles estão tentando aqui impedir por causa do negócio da poligamia.
Mas, cara, esse pacto de vingança é uma coisa muito importante a ser levada em conta nessa situação. O governo não quer um carinha entrando para a política que faz um juramento externo contra o próprio país que ele está entrando para a política. Cara, um traidor aqui no meio da gente, a gente não quer. Então, basicamente, como eles terminam essa publicação é isso, né? Como a igreja é verdadeira, como é a igreja de Deus, ela venceu essas audiências. No caso, se ela tivesse perdido, a justiça divina tarda, mas não falha, né? Essas pessoas vão pagar no julgamento final. Então, no final das contas, a igreja sempre sai ganhando. Por quê? Porque é a verdadeira igreja de Jesus Cristo na face da terra, com toda a verdade restaurada, com profetas, videntes e reveladores, que comandam a igreja aqui na terra através das instruções de Deus, de Jesus Cristo, e nunca vão induzir os membros a cometerem alguma coisa errada, porque senão, antes disso, Deus o retiraria da presidência da igreja. Na Wikipédia a gente consegue encontrar mais informações sobre essas audiências. Eles confirmam aqui sobre isso, então sim, Reed Smoot era candidato ao Senado dos Estados Unidos, foi eleito em 1903, começaram as audiências em 1904, continuaram até 1907, ele era um dos 15 principais líderes da igreja, então, ou seja, né, era mesmo do quórum dos 12 apóstolos. E o que ele está dizendo aqui, a votação ficou aquém, né, então ficou menor, da maioria de 2/3 necessária, então, ou seja, não, precisava de 2/3, não é só mais da metade, para poder expulsar ele do Senado. Então, como não conseguiram essa maioria de 2/3, ele manteve o assento dele no Senado. Ah, mas vamos para a parte importante dessa história toda. Está dizendo então que a oposição popular ao Smoot tomar um assento no Senado era sobre a prática da poligamia, que a igreja dizia que oficialmente abandonou em 1890. Como revelam as audiências, no entanto, a prática continuou extraoficialmente até boa parte do século XX. Ah, então virando os anos 1900, ainda estava tendo poligamia, extraoficialmente. E o que a Wikipédia falou aqui, ó, como revelam as audiências. Então, muitas daquelas informações que a gente pegou para poder comprovar a continuação da poligamia depois de 1890, no nosso episódio da poligamia, foi tirado dessas audiências aqui. O que a Wikipédia fala aqui? Por exemplo, o presidente da igreja, Joseph F. Smith, coabitou com suas muitas esposas, com quem ele havia se casado antes de 1890. E olha só, está dizendo que ele teve 11 filhos depois de 1890. O Wikipédia comenta que os casamentos plurais pararam de ser feitos em 1909, mas a prática continuou até a morte dos polígamos. E eles também comentam que sim, o próprio Reed Smoot só tinha uma esposa. Então, realmente, ele não, né, o que eles dizem, ele não fazia parte do time da poligamia, mas ele fazia parte do time Mormon. A igreja não vai querer colocar o Ozzy como um dos membros do cânon dos 12 apóstolos. Provavelmente eu vou causar muito conflito, provavelmente eu vou alterar o andamento das coisas, provavelmente vou ter que cortar o meu microfone no discurso da conferência. Então não é conveniente que o Ozzy esteja ali no meio deles, ainda mais na liderança. Então, querem julgar o governo de não querer um Mormon no Senado, quando os Mormons são perseguidos por estarem fazendo coisa errada, depois eles fazem um acordo, a gente vai parar, e não param. A chance desse Reed Smoot chegar lá no Senado e tentar alterar as leis para ir de acordo com as crenças religiosas mormons é bem grande. Olha só uma outra parte interessante aqui. O advogado que estava protestando contra a admissão do Smoot no Senado se chamava Robert W. Tyler. Então, esse advogado, ele até, no resumo dele sobre esse caso, ele falou assim, cara, a poligamia, nesse caso aqui, é uma questão assim meio que irrelevante, porque o perigo real que a gente quer prevenir o Smoot de entrar no Senado é essa crença mormon na revelação. Então, se o profeta fala para os membros fazerem uma coisa totalmente contra a lei, cara, é lei, daí vai ser lei, né? Então os membros vão fazer. Então o perigo real é isso, é esse fanatismo na revelação do profeta como se ela veio de Deus e não veio. E pela situação dos profetas estarem mandando umas revelações, cara, muito difíceis de ser engolidas. Então essa questão da poligamia, realmente, é só uma pontinha de um monte de coisa. E como a gente consegue pegar eles nessa pontinha, a gente vai bater em cima dela. Olha, eles comentam aqui também que grande parte desses protestos americanos contra a igreja mormon era essa desconfiança. Por quê? O que aconteceu? Então, em 1896, Utah conseguiu a condição de ser um estado. Então vai ser um estado, agora vamos ser um estado dos Estados Unidos, oficial. Mas antes disso acontecer, ele era levado como um território
que a Igreja Mórmon era basicamente a comandante desse território, e o estilo de política que eles levavam no território de Utah era uma teocracia. Então, o profeta manda e o que ele fala é lei, independente do que os Estados Unidos determinou como lei. Então, mesmo depois de 1896 virar um estado e agora vai ser regido pelas leis dos Estados Unidos, mesmo assim, ainda se via resquício daquela política antiga ali de o profeta manda, o que ele falou tá falado, mesmo se for contra as leis estabelecidas pelo Estado. Então, quando Brigham Young foi nomeado governador pelos Estados Unidos, ele foi nomeado governador territorial, então ainda não era um Estado. Então, basicamente, ele foi nomeado e ratificado ali pelo Senado, mesmo sendo polígamo, vamos dizer, né? Tipo, eles jogaram para baixo do tapete essa questão, né? Brigham Young, né? Pode comandar o pessoal aí, vamos ver como é que isso aí vai acontecer. Eles explicam também aqui na Wikipédia como foi essa eleição. O Reed Smoot, ele tinha tentado até concorrer ao cargo de Senado, mas ele tinha desistido antes da eleição. Aí depois ele se tornou apóstolo em 1900. Então daí ele recebeu a aprovação da presidência da igreja, do profeta Joseph F. Smith, para concorrer novamente aí, então, em 1902 como um republicano. Eles explicam aqui que as autoridades gerais da igreja precisavam receber a aprovação da primeira presidência para concorrer a cargos políticos. Imagino que isso seja assim até hoje. Não acho que, de repente, o Ulisses Soares resolve virar, sei lá, senador no Brasil, se ele não precisa da aprovação da primeira presidência. Provavelmente, né, não receberia essa aprovação hoje. Mas então eles comentam aqui que o Reed Smoot conseguiu com 46 votos em comparação com o concorrente democrata dele, que teve 16 votos, para essa legislatura de Utah. Eu imagino, né, o outro não devia ser apóstolo, considerando aí que a maior parte da população era mormon. Imagino sim que o Smoot conseguiria vencer tranquilamente essa eleição. Aí eles comentam então que daí, depois da eleição, teve essa controvérsia, o pessoal ficou chateado, começaram a acusar ele, e basicamente eles dizem também que a acusação afirmava o quê? Que os seguidores, né, da Igreja Sud recebem o direito de reivindicar a autoridade suprema, divinamente sancionada para moldar as crenças e controlar a conduta daqueles que estão sob o controle deles, em quaisquer assuntos, sejam eles civis ou religiosos, temporais ou espirituais. E sim, a gente tem declarações, eu só não vou encontrar agora, mas tem sim declarações de líderes da igreja dizendo, não, entre as leis do país e a lei de Deus, é a lei de Deus. Outros assuntos levantados nas acusações dessas audiências foram a situação ali dos Danitas, também o massacre de Mountain Meadows, esse massacre já tinha acontecido nessa época aqui, e as esposas plurais. Então, beleza, o Reed Smoot ganhou as eleições, então em janeiro de 1904 ele estava assumindo a cadeira no Senado. Tiveram os protestos, ele já estava se preparando para refutar essas críticas. Em fevereiro esse processo começou, mas na verdade as audiências reais só começaram em março. O presidente da igreja, Joseph F. Smith, foi interrogado, então ele depois por 3 dias, mas tiveram outros que foram intimados, mas não compareceram, que foram dois dos 12 apóstolos, Matthias F. Cowley e John W. Taylor. Imagino que esse não é o John Taylor, presidente da igreja, né? Devia ser parente. Teve um outro dos 12 apóstolos, que era o Mariner W. Merrill, foi intimado, não compareceu, então ele estava sendo intimado pela segunda vez, só que ele morreu antes disso. Mas era aí, mais um que não iria comparecer à intimação. Inclusive aquele John Taylor, ele fugiu para o Canadá, né, quando ele se negou a comparecer à intimação. Outras pessoas que foram convocadas como testemunhas para deixar seu depoimento nessas audiências, vamos ver algumas pessoas que a gente conhece aqui, James E. Talmage, Francis M. Lyman, esse Lyman era o presidente do Quórum dos 12. Teve também o Andrew Jensen, que era um historiador da igreja, e o B.H. Roberts, olha aqui, nosso B.H. Roberts, que a gente já conhece também, era presidente do Quórum dos 70, e historiador também. Teve um outro também que foi convocado, que era o Moses Thatcher, que era membro do Quórum dos 12 Apóstolos, mas olha só, foi retirado do Quórum dos 12 Apóstolos em 1896. Então aqui na época das audiências, ele já não era mais dos 12 Apóstolos, mas ele já tinha sido. Cara, que interessante, né? Hoje em dia é meio que incabível, a gente não consegue imaginar um membro do Quórum dos 12 de repente ser retirado do Quórum dos 12. Porque isso, ele recebe basicamente todas as chaves do reino, ele vira um profeta, evidente, revelador também, mas de repente ele só é retirado do Quórum dos 12, ele continua sendo profeta, então... Interessante, cara, não tinha ouvido falar sobre um membro do Quórum dos 12 que foi retirado em vida do Quórum dos 12.
Uma historiadora que está bem a par do assunto dessas audiências é a Kathleen Flake. Ela comentou que esse processo de 4 anos aí do Senado criou um registro de 3.500 páginas de depoimento de pessoas, né, de aproximadamente 100 testemunhas sobre todas essas peculiaridades aí do mormonismo, que incluía detalhes sobre a vida polígama, práticas de adoração, os rituais, juramentos secretos, a política teocrática deles, enfim, muitos detalhes sobre o mormonismo foi coletado nessas audiências. Cara, bem interessante. É muita coisa, né? 3.500 páginas. Eu acho que esse material todo não está registrado, deve ser um anexo das audiências, porque a audiência em si, eu tenho o documento da audiência e tem 1.200 páginas. Não criei coragem de ler essas 1.200 páginas ainda, quem sabe um dia, mas é bem interessante saber que tem 3.500 páginas de época relatando bastante detalhes numa audiência formal aí prestada sob juramento, esses depoimentos. Eu acredito que retiraria muita informação interessante aqui desses registros. Olha só, mais uma curiosidade sobre essas audiências. Comenta aqui que essas audiências, os registros dessas audiências ocupam 3,3 metros de espaço nas prateleiras. É a maior coleção desse tipo no Arquivo Nacional. Pelo jeito esse assunto deu o que falar na época. Bom, então a audiência encerrou, né? Acabou, o Reed Smoot continuou no cargo, a igreja fez algumas alterações nos procedimentos dela, mas após a finalização dessas audiências, o que ficou ainda de reclamação foi que os líderes da igreja continuavam praticando o casamento plural, que os apóstolos, né, John Taylor e o Matthias Cowley continuavam fazendo esses casamentos plurais ilegais, né, no México e no Canadá. Outra reclamação é que a igreja estava exercendo muita influência política no estado de Utah. Então esse exagero de influência na política não está de acordo com a democracia. Outra reclamação ainda que ficou pendente foi de que os membros da igreja eram obrigados a fazer juramentos de vingança nos templos, e que esse juramento de vingança incluía uma vingança contra os Estados Unidos. E outra situação pendente é que os membros então acreditavam que a revelação de Deus era superior às leis do país. Os pontos principais da defesa do Reed Smoot incluíam que ele tinha sido elegido para aquela cadeira de forma normal, totalmente legal. Outro ponto da defesa é que o Reed Smoot é uma pessoa, né? Então a ligação dele com os Mormons é de caráter privado, né? Uma opção dele. Não quer dizer que ele está representando os Mormons no Senado, ele é uma pessoa. A questão dele escolher ser membro da igreja Mormon também está totalmente dentro dos direitos civis e liberdade religiosa. Em relação ao pacto de vingança, não era algo que poderia ser documentado, né, ou provado, né? Se é um ritual secreto no templo, não é algo que você vai conseguir muitas provas, a não ser depoimento de algumas testemunhas. Eu pessoalmente acho válido até esses pontos que a defesa levantou. O que eu levantaria sobre isso é que mesmo que eu não consiga provar esse pacto de vingança, não quer dizer que ele não existia, mas sim, legalmente eu não posso impedir ele em cima de uma coisa muito vaga dessa. A questão dele ser Mormon e ele não estar representando os Mormons, ele ser só uma pessoa dentro do Senado, sim, também eu não posso provar o contrário, mas é evidente, né? É evidente que ele vai estar sim defendendo os interesses da igreja. E com o histórico que a igreja Mormon tinha na época, nossa, cara, mas é super válido que o governo, que o Estado tivesse sim muito preocupado com o ingresso dele na política. Bom, como a gente viu, quem estava lutando assim ferozmente contra a igreja eram basicamente 2 senadores, os principais eram o senador Fred Du Bois, de Idaho, e o Julius Caesar Burroughs, que era do Michigan. Na declaração do Burroughs, ele falou, esse Brigham Young, ele chegou se pintando de Joseph Smith, já que ele sabia que o povo era bem, né, estava bem sentido sobre Joseph, então ele se pintou como um Joseph, falando que tinha revelação e que ia a partir dali comandar a igreja, e ele conseguiu, né, ordenar as coisas que ele queria, né, como, por exemplo, a poligamia, para esses membros. E ele diz, tal história mítica foi transmitida a um povo iludido. Um senador que estava a favor dos Mormons era o Boyce Penrose. Olha só, Penrose. A gente já sabe que tinha um apóstolo da igreja que era o Charles Penrose. Será que são parentes? Muita coincidência, né, esse sobrenome. Mas, enfim, ele era da Pensilvânia. E ele levantou um ponto até interessante, que olha, que eu vou ter que concordar com ele, porque ele se dirigiu para alguns dos senadores, né, então nessas audiências,
para alguns senadores que tinham uma reputação ali meio de mulherengo, e falou assim: quanto a mim, eu preferiria ter me sentado nesta Câmara ao lado de um polígamo que não pratica poligamia do que ao lado de um monogâmico que não pratica monogamia. Ou seja, chamou os caras de hipócrita na cara. Pois é, né? Hipocrisia que canta aí. Mas é assim, por isso eu vou mais naquela questão levantada ali, que eles falaram, não, poligamia é só uma pontinha. Na verdade, a nossa preocupação maior é essa questão aí de os mormons acharem que Deus está acima da lei dos Estados Unidos e daí eles quererem entrar no Congresso. Esse seria o ponto principal, né? A Wikipédia comenta aqui, então, em 20 de fevereiro de 1907, essas audiências foram concluídas com a votação do Senado, o Smoot venceu e permaneceu como senador por mais 26 anos. E por fim, comento aqui então que em 6 de abril de 1904, o presidente Joseph F. Smith emitiu aquele segundo manifesto, falando, não, quem estiver praticando a poligamia vai ser excomungado. Então, após esse segundo manifesto, 2 dos membros do Quórum dos 12 Apóstolos renunciaram. Justo aqueles 2 que não tinham comparecido, né? O John W. Taylor estavam devendo, né? E o Matthias F. Cowley. Eles não renunciaram logo em seguida, eles só renunciaram em outubro de 1905. E então, em abril, na próxima conferência, ali em abril de 1906, foram chamados novos integrantes ao Quórum dos 12 Apóstolos, George F. Richards, Orson M. Whitney e um que a gente conhece aqui, David O. McKay. Se você tem interesse em entrar em detalhes sobre essas audiências, digita lá no Google que vai achar bem fácil o artigo, né? Você pode escrever em inglês, então Read Smoot Hearings. O site da Universidade do Colorado disponibilizou os documentos sobre essa audiência. Esse episódio, na verdade, ficou bem mais longo do que eu imaginava. Imaginei que ia levar uns 20 minutos para abordar o assunto, mas espero que tenha sido de interesse para vocês. Obviamente, a gente não entrou em detalhes. A gente conversou mais para entender o porquê aconteceram essas audiências e o que estava em jogo nessa disputa aí entre a igreja e o Estado. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima!